Atenção, minha gente, hoje este vídeo é um vídeo diferente. Será relacionado à pessoa do pastor Silas Malafaia. Eu vou tornar a repetir. Esse vídeo será direcionado exclusivamente para o pastor Silas Malafaia. Mas eu pediria a sua atenção, porque é de uma extrema importância que você assista esse vídeo até o fim, porque o que será dito aqui não será algo da minha mente, nem muito menos do meu coração. Será algo exclusivamente revelado pelos céus. Então, sem mais delongas, aproveitando aqui essa oportunidade e esse momento, eu já pediria a você que clicasse neste coração, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que possa ter acesso a muitos e muitos homens e mulheres de Deus, para que tenha acesso exclusivamente ao pastor Silas Malafaia. Primeiramente, eu quero logo adiantar você que gosta da fofoca, você que gosta da contenda, você que gosta de desgraça, você não está convidado a assistir esse vídeo, porque não é disso que se trata. Muito pelo contrário. Primeiramente, eu quero dizer que eu particularmente amo o pastor Silas Malafaia. Não sou o seu amigo particular, mas tenho a honra de ser super fã no seu perfil no Facebook. Então, para mim é de uma honra extraordinária poder ser super fã do pastor Silas Malafaia. Amo o pastor Silas primeiro porque é pastor, e sendo pastor é o nosso pai na fé. Nós devemos respeitar, amar e honrar os nossos pais espiritual. Primeiro, eu amo o pastor Silas porque ele representa a igreja de Cristo aqui na terra, ou seja, nos representa. Ele é o defensor da igreja e nós devemos apoiá-lo. Amo o pastor Silas porque eu tenho plena convicção que não foi escolha dele ser um defensor ou ser o porta-voz da igreja aqui na terra, mas foi a escolha exclusivamente de Deus. Por falar nisso, eu me recordo de um vídeo no qual há muitos anos atrás, ele mesmo conta na presença do pastor Gesiel Gomes, que eu amo muito também, foi o meu pastor aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, quando eu era adolescente. Um abraço, pastor Gesiel Gomes, um grande homem de Deus, um dos maiores pregadores. Eu assisti um vídeo no qual o pastor Silas Malafaia conta que Deus usou o pastor Gesiel há muitos anos atrás, quando o pai do pastor Silas ainda era vivo, dizendo que levantaria pastor Silas para ser usado para o Brasil. Cada um com as suas missões, cada um com a sua obra, cada um com seus talentos, cada um com a sua desenvoltura. Pois bem, eu parabenizo o pastor Silas por ter essa virtude, essa graça de Deus para fazer essa obra tão complicada, que para mim no caso é muito complicada, mas que ele tem dado conta porque o Senhor Deus tem o capacitado para tal. Pois bem, Deus concedeu ao pastor Silas esse ministério tremendo. E a minha fala aqui será brevíssima, mas a minha fala será de uma extrema importância. Eu quero deixar bem claro que eu amo o pastor Silas, desejo o seu bem para a sua casa, para toda a sua família. Inclusive, há muitos anos atrás, Deus me dera uma revelação em sonho. Eu mandei no direct dele lá no Instagram contando. Eu acredito que ele possa ter lido, possa ter atendido. Não precisou me responder, porque não é o meu intuito não é estar aqui para chamar a atenção. Se eu quisesse chamar a atenção, eu colocaria uma melancia na cabeça, saía por aí me apresentando. Esse não é o meu intuito. Quem conhece o pastor Toniel individualmente, particularmente, sabe do que eu estou falando. Esse não é o meu intuito. Entreguei, e para a glória de Deus, até hoje eu tenho visto que Deus tem concedido ao pastor Silas livramento.
Sendo que hoje eu venho aqui com mais uma revelação, e não pense você que essa revelação que Deus está me concedendo, eu estou querendo falar no intuito de que aquilo aconteça, porque tem muitos profetas que se delegam profetas de Deus, que às vezes nós só não recebemos o que sai da boca deles, porque eles nos passam um sentimento de que aquilo que eles viram, ou que sonharam, ou que supostamente Deus já mostrou, tem que acontecer. É como se estivesse desejando o nosso mal. E a minha sinceridade aqui é totalmente verdadeira. Eu posso afirmar para você que o mal que eu desejo para o pastor Silas, eu quero que ele venha para mim. Se eu desejo qualquer tipo de mal, ou espero alguma coisa ruim acontecer com ele, que isso venha acontecer comigo. Isso é só para que você entenda que aqui não tem jogo de marketing, não tem gente querendo chamar atenção, não é nada disso. Aqui eu estou falando absolutamente, vou continuar dizendo o que Deus me revelou. Essa madrugada, eu vim de um culto ontem abençoado, quarta das revelações, onde Deus falou poderosamente através da palavra, falou através das revelações, e logo mais eu me deitei para dormir, e quando eu fui dormir, eu sonhava que nós estávamos dentro de uma Kombi, essa Kombi simples, imagina, essa Kombi simples, e o pastor Silas e sua esposa estavam dentro dessa Kombi, é como se estivéssemos vindo de um evento. Veja que é uma forma de Deus revelar numa simplicidade. Imagina, pastor Silas dentro de uma Kombi, um homem tão importante, um homem tão grande, ele entenderá a forma que eu estou dizendo. E eu vi a gente ali dentro daquela Kombi, eu estava na parte de trás, pastor Silas não estava na frente, embora na minha concepção é lá na frente que ele deveria estar, do lado do motorista, com a sua esposa, mas eles estavam atrás do motorista naquele banco, e a sua esposa, a pastora Elisete, ao lado do pastor Silas, e o pastor Silas conversando com a sua esposa. De repente acontecia um problema naquela Kombi, e o pastor Silas precisava sair. Ele saía, olhava alguma coisa assim em torno daquela Kombi, e quando ele ia retornar para dentro daquela Kombi, o motorista se distraía, arrancava com a Kombi e não via que o pastor Silas ficava do lado de fora. E eu começava a gritar lá de trás, dizendo para o motorista: motorista, o pastor Silas Malafaia ficou, motorista, motorista, motorista. Insistia várias vezes, depois de eu falar mais de não sei quantas vezes, que o motorista dizia: eu estou ouvindo. Eu dizia para ele: se o senhor está ouvindo, por que o senhor não parou para pegar o pastor Silas do lado de fora? Ele não sabia me responder. Eu digo: abre a Kombi aqui. Quando ele abria a porta da Kombi, eu saía numa estrada, numa carreira, correndo. Eu tenho que encontrar o pastor Silas ficou para trás. Pastor Silas não pode ficar sem segurança, pastor Silas não pode ficar sozinho, pastor Silas tem que estar sendo assistido, pastor Silas é muito conhecido, é muito perseguido. Irmãos, quando eu corria assim mais de 300 metros, aparecia um prédio bem alto, eu vi um homem na janela desse prédio, e ele gritava com um pano preto na mão, como se estivesse mostrando luto, dizendo para mim: volta! Volta, volta, não adianta você vir aqui. Quando ele fazia isso para mim, falava essas palavras, vinha logo na minha mente: pegaram o pastor Silas, sequestraram o pastor Silas Malafaia. E eu retornava triste para a Kombi, sem conseguir achar o pastor Silas. Quando eu acordei, se você tivesse tido esse mesmo sonho que eu tive, você entenderia o porquê estou fazendo esse vídeo. Quando eu acordei, o Senhor colocou no meu coração o desejo de transmitir esse vídeo e deixar um conselho. Quem sou eu para aconselhar um pastor tão sábio como o pastor Silas? Mas eu gostaria de deixá-lo um conselho. Pedir para que ele converse com seu segurança, converse com seu motorista, converse com a sua equipe, para de maneira alguma se distrair. Se possível, faça uma reunião. Eu já vi ele mesmo dizendo que ele tem especialista ao seu lado, mas passe para os especialistas a importância de vigiar muito mais sobre a pessoa do Senhor. Aumente o cuidado, aumente a proteção, se possível aumente a segurança, a vigilância, porque eu entendi isso como um alerta de Deus. Deus me mostrou de uma forma tão simples, mas é a forma que ele quis me mostrar. E eu estou entendendo que dentro da simplicidade, o motorista se distraía, arrancava com o carro e não via
o pastor Silas Malafaia. Ou seja, o inimigo da nossa alma, da sua alma, está esperando uma distração. Mas eu creio pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, que todo mal já foi quebrado. E a minha ideia, a minha finalidade é que a igreja levante um clamor, ore especificamente pelo nosso amado reverendo pastor Silas Malafaia e sua família. Que a igreja levante um clamor, levante jejum, levante oração, porque Satanás está muito furioso e está, através das suas artimanhas, armando este laço. E quero lembrar a vocês que a Bíblia diz, em Daniel 2:22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A maior revolta do diabo é que ele prepara as arapucas, as armadilhas, mas Deus sempre levanta alguém. Ainda que seja Mefibosete, ainda que seja alguém que não expira para muita gente um preparo suficiente diante da sociedade, mas Deus aprove escolher aquela pessoa como de fato me escolheu. Pastor Silas Malafaia, eu quero terminar dizendo que o sangue de Jesus lhe dará todo o livramento, como tem lhe concedido até hoje, e eu quero terminar fazendo uma oração sobre a sua vida. Querido Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, eu fiz aqui exatamente o que o Senhor colocou no meu coração. Me perdoe, Senhor, se de alguma forma eu não pude passar melhor daquilo que o Senhor me deu, mas eu me esforcei o bastante para que isso ficasse bem claro e na luz da verdade que o Senhor me revelou. Eu abençoo a casa do pastor Silas, a sua família, a sua esposa pastora Elisete, abençoo toda a sua parentela, toda a sua família, e peço ao Senhor que não deixe nenhum dos seus segurança, nenhum dos seus motoristas se distraírem, não deixe que ninguém perca o foco da visão. Entenda que a cada dia o desafio tem se tornado maior ainda, mas em nome de Jesus, eu declaro teu livramento, que o laço do mal seja cortado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor em Cristo vos abençoe. Pastor Silas Malafaia, eu te amo em Cristo Jesus, Deus te abençoe grandemente. Amém.